Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela aí. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 2 e o versículo de número 16. E suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão daqueles que os roubaram. Vou ler de novo o versículo. E suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão daqueles que os roubaram. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, eu te glorifico, eu te exalto por tudo que o Senhor vai fazer na noite deste dia. Eu te glorifico pela oração tão abençoada que o André fez pela minha vida. E senti, Senhor, já a reverberação do céu sobre a minha alma nesta noite. Mas neste momento, ó Deus, eu lhe faço um outro pedido. Um pedido de atrevimento espiritual. Antes de começar a pregar ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses espíritos 5 segundos para desaparecerem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que descerá aqui. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja agora e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Mas eu quero anjos de fogo nessa noite, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, Jesus, agora. Amém. Antes de tomar o seu assento, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte este dedo para a pessoa que está do seu lado com respeito e carinho. Agora se segure, porque os alicerces da sua alma serão abalados nessa noite. Quem crê nisso, um grito de glória. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. O tecladista vai tocar comigo até meia-noite, né? Quando o povo subir, você sobe. Quando eles voltarem para a terra, você volta. Tá bom? Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, o Senhor me deu uma palavra forte, séria e santa para a noite deste dia. O Senhor trouxe à minha memória o livro dos Juízes. Quem já leu a Bíblia Sagrada e passou pelo livro dos Juízes já deve ter tido muitas emoções. O livro dos Juízes é um desses livros da Bíblia que quando a gente passa por ele não dá para esquecer mais. É um livro cheio de aventuras, de dramas. Eu até penso que alguns dos grandes diretores de Hollywood, se precisassem um pouquinho mais de inspiração para fazer os seus filmes, bastaria ler a história do livro dos Juízes. Nós teríamos aqui repertório para pelo menos uns 14 filmes. Filmes que mexeriam com a raça humana, que levariam lágrimas aos olhos, alegria aos corações, porque nós temos aqui histórias verídicas, histórias de um tempo que mesmo estando distante de nós, ocorreram, aconteceram. E a minha oração é que Deus faça na minha geração o que fez naquela época. Eu pedi ao Senhor um tema para a mensagem desta noite. O Senhor me gritou no meu ouvido e eu vou gritar no seu agora. O tema é esse: guerreiros da luz. Guerreiros da luz. Olhe para o seu irmão e diga assim: hoje você será um guerreiro da luz.
Só para eu não me sentir meio desconfortado, mais um grito de glória a Deus bem alto. Para entendermos o que acontecia no livro dos Juízes, eu tenho que lhe convidar a voltar no tempo comigo, alguns anos antes deste grande episódio. Israel havia passado muito tempo na terra do Egito, aprisionados, e o Senhor suscitara entre eles um grande homem chamado Moisés, que os arrebatara daquela terra e os conduzira até a entrada de Canaã. Essa história é um tanto melancólica e até difícil de ser entendida, porque se houvesse um homem na terra que merecia entrar em Canaã, esse homem era Moisés. Um homem que lutou por tudo e por todos, um homem que aos 40 anos de idade descobriu que não era o filho da filha de Faraó, e quando descobriu que não era o filho da filha de Faraó, saiu no encalço de defender o seu povo, e foi expulso da sua terra pela sua própria consciência, e passou 40 anos no deserto. E quando ele era um garotão de 80 anos de idade, o Senhor apareceu para ele em uma tocha de fogo que aparecia sobre uma sarça que não se consumia, e ali Deus fez um pacto com ele e levantou ele na terra. Ele lutou contra a família, foi vilipendiado, foi humilhado. Coré e outros homens que passaram pelo caminho dele deixaram ele melancólico, entristecido, fizeram com que a depressão fosse vizinha da sua alma. Mas agora ele tem 120 anos de idade, e o Senhor, num belo dia, lá nas cercanias de Canaã, o Senhor o acorda de manhãzinha, antes que os anjos colocassem o maná na porta dos filhos de Deus. Isso os anjos faziam lá pelas 6 da manhã. Eu acredito que por volta das 5 da manhã o Senhor acorda Moisés e diz: filho, eu preciso de um particular contigo agora. Vem no meu escritório, vamos bater um papo. E Moisés sabia o endereço do escritório de Deus. Era um monte que sempre fumegava e tremia, porque a voz do Senhor sempre fazia aquele lugar trepidar. Eu imagino Moisés agora olhando para o Senhor, depois de muita intimidade. A tal da intimidade, às vezes ela ajuda e às vezes ela atrapalha, né? Depois de muita intimidade, eu imagino Moisés: Senhor, o Senhor me dá um tempinho, porque eu não sou mais o garotão de 80 anos que subia esse monte de 6 horas aí numa subida íngreme com tanta propriedade. Hoje eu tenho 120 anos. Eu imagino Deus dizendo a ele: não importa o tempo que você vai gastar, eu te espero aqui em cima. Quando Moisés chega no cume daquele monte e o Senhor diz a ele: Moisés, como vai a vida? Imagina um diálogo entre Deus e ele. Como vai a vida? O Senhor vai indo. Está tudo bem? Mais ou menos, Senhor. Faz 40 anos que eu luto por um sonho. Faz 40 anos que eu estou no meio do deserto, conduzindo o seu povo, Senhor. E cá para nós, eita povinho atribulado, Senhor. Eu não sei se é um povo uma bênção atribulada, ou se é uma tribulação abençoada. Eu sei que eles já me deixaram de cabelos brancos, envelhecidos, mas eu estou aqui lutando. Senhor, o que o Senhor quer? Vamos direto ao assunto. Moisés, eu tenho um presente para lhe dar hoje. Senhor, que presente é? Eu quero que você estenda o seu olhar para o horizonte e contemple o que eu lhe mostro. Eu imagino Moisés olhando e falando: Senhor, não dá para ver nada daqui, estou no cume do monte, só tem nuvens. Moisés, desculpe, já vou tirar a nuvem da sua frente. O Senhor soprando sobre a nuvem, e de repente, entre as nuvens, Moisés enxerga uma bela planície, uma bela colina. Ele vê rios, ele vê cascatas, cataratas, ele vê árvores frutíferas. Ele vê uma terra plana, bela, cheia de coisas boas, manava de fato leite e mel. Daquela terra haviam saído frutas que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagine que terra era essa. Moisés agora estava olhando a terra. Eu imagino o velho embasbacado, com o queixo caído, com seu olhar vibrante, o seu coração acelerado, quase a ponto de ter um ataque cardíaco, gaguejando: Senhor, Isso é. Não brinca comigo, Senhor, meu coração pode parar. Não, Moisés, não é brincadeira. É a terra, Senhor, é aquela terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Chegou o tempo, Moisés. Eu imagino Moisés: Senhor, obrigado por me mostrar o caminho. Senhor, dá licença que eu tenho que descer lá para baixo. Moisés, calma. 40 anos você quer apressar? Vem cá. O que você vai fazer quando chegar lá? Senhor, se alguém merece entrar lá, sou eu, não é? Eu não sei onde é que o povo vai morar. Eu quero um lugar especial. Quero fazer uma casa de madeira, mandar construir pegar os meus meninos que construíram o tabernáculo, falar para eles fazerem uma cadeira de balanço para mim, mandar eles fazerem para mim uma vara de pescar com molinete improvisado, porque eu quero passar o restante dos meus dias sentar debaixo de uma sombra, pescando e vendo os meus netos crescerem na terra e curtindo aquilo que foi reservado para os velhos. O que foi reservado para os velhos, Moisés? Senhor, os nossos amigos que não se apartam da gente. Quais são? Osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, catarata, flatulência e reticências.
Senhor, posso descer agora? Moisés, calma, o que você está apressado? Porque, Senhor, eu tenho que mandar os levitas prepararem uma música, tenho que pedir os sacerdotes que lavem as suas roupas brancas, eu quero que todo o soldado de Israel pegue as suas espadas, as suas lanças, vão dar um polimento nelas. Senhor, nós estamos à beira de entrar na realização do nosso sonho. Pois bem, Moisés, quer descer? Quero. Não vai dar. Como é, Senhor? Moisés, abre os 2 braços. Pronto, Senhor, e agora? Fecha os olhos. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Moisés, sim, Senhor. Morre. O dia que eu li essa história a primeira vez, eu queria brigar com Deus, irmão. Se tinha uma pessoa que merecia entrar naquela terra, era Moisés. Aí vem a Bíblia com as suas histórias, as suas lendas e as tradições místicas dos judeus. Dizem: Moisés não entrou na terra porque ele bateu numa rocha que simbolizava o nosso Cristo, a bela rocha de Meribá. E eu falei: Senhor, por causa disso Moisés não entrou lá? E o Senhor disse para mim um dia: filho, quem disse que ele não entrou na terra prometida? Vou mexer com sua mente agora. Quanto tempo passou Moisés morto? Diz. Lá no livro de Judas está escrito que Satanás brigou com Miguel, discutia com ele: cadê o corpo de Moisés? Nem Satanás com seus demônios arqueológicos encontraram o corpo de Moisés. É que antes que o corpo de Moisés caísse na terra, o Senhor o sepultou em uma outra dimensão. O corpo de Moisés não ficou na terra, o Senhor o arrebatou até o céu. Moisés queria entrar numa terra e curtir a sua velhice. Deus tinha uma outra terra para ele entrar, porque os sonhos de Deus são maior e melhor do que o nosso. Está entendendo? Antes que Moisés se assustasse com a morte, antes que ele se assustasse com a maldita morte, os seus olhos que se fecharam se abriram diante do trono de Deus. Deus e as suas asas estendidas: bem-vindo, Moisés, esta é a terra para onde um dia vou trazer todos aqueles que se filiarem a mim. Aleluia. Pastor Marco, muito bonitinha a sua história, mas não, eu quero saber se Moisés entrou na terra. Entrou. Deus não deixa o desejo do coração da gente cair em terra. Ele entrou naquela terra 2 dias depois. Pastor, o senhor é louco? Não, eu só leio a Bíblia. A minha Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como? E um dia para o Senhor é como? 2000 anos no calendário da terra nosso, 2 dias no calendário de Deus. Depois que Deus mostrou o céu para Moisés, que ele viu o aras, que sabia que no céu tem um aras. Quem sabe o que é um aras aqui? O que é um aras? Uma fazenda de cavalos, é isso? Onde tem criação. O céu tem um aras, mas é cavalo de fogo. Só pentecostal está autorizado a entrar lá quando chegar lá em cima. Não me chame de louco, está na Bíblia. Se eu preciso de pelo menos 3 versículos para criar uma doutrina, a minha Bíblia fala de mais de 4 ou 5 passagens que existem cavalos e cavaleiros de fogo lá em cima. Se você não quer, o problema é seu, mas quando eu chegar lá eu quero andar no trote desses cavalos, porque pentecostal ama essas coisas. Vale um grito de glória a Deus? Erga a sua mão e grite. 2 dias depois do calendário de Deus, 2000 anos depois do calendário da terra, o Senhor diz: Moisés, agora eu vou realizar o desejo do seu coração plenamente. Você não queria ver a terra prometida? Queria, Senhor. Então vai fazer uma visita lá, mas vai alguém te acompanhar. Elias! Pois não, Senhor Jeová, já que vocês são os únicos que entraram aqui dentro desse jeito, pega Moisés, vai fazer uma visita com ele lá na terra. Meu filho está lá agora. Vai visitar ele e diga para ele que eu estou com saudades e que eu não vejo a hora dele voltar para a terra, voltar aqui para a terra celeste, onde de um dia ele veio, ele esteve aqui era o seu reino. Vai lá. 2000 anos depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João, estão subindo um monte. Jesus: fiquem vocês aqui. Ele se afasta, ele abre os 2 braços e começa a flutuar, começa a brilhar com o resplendor do brilho do sol. E lá vem Moisés e Elias na terra que manava leite e mel. Isso prova que o meu Deus não deixa ninguém frustrado quando este realiza os desejos do coração dele. O meu velho pai me dizia assim: quem tem poder, que use o poder, e mande quem tem juízo, que obedeça. Se você tem juízo, me obedeça, porque hoje eu tenho poder. Levante as suas mãos aí. Eu profetizo em nome de Jesus que todos os seus sonhos vinculados a Deus
vão acontecer não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Se crê nisso, pegue isso, guarde no peito e dê um grito de glória. Escute agora. Agora que eu conquistei o seu coração, vem comigo. Moisés se foi. A congregação chorou 30 dias. Mas não é por causa da morte de um soldado que o exército para a batalha. Tinha um moço que assistia na tenda de Moisés, bem na porta dele, era Josué. Josué vai orar no monte e dizia: agora, Senhor, o que faço? Meu líder foi embora, deixou sobre mim a incumbência, mas eu me sinto incapacitado. Eu tenho aí logo à frente um grande desafio. Temos aí uma cidade idólatra. O rei pegou um bode e colocou o seu nome no bode. Foi isso que fez o rei daquela maldita cidade chamada Jericó. Por isso o Senhor decretou a destruição dela. E quando Josué estava desesperado, ele recebe a visitação de um anjo do Senhor, armado até os dentes. Josué olha para ele, bota a mão na espada, queria sair na espada com aquele guerreiro, e pergunta: tu és um dos nossos ou tu és um dos nossos inimigos? E ele diz: eu sou o capitão dos exércitos do céu. Eu vim aqui amando de Deus, porque Deus mandou te dizer assim: levanta o povo e parte contra aquela cidade, porque a vitória já está garantida. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. A terra está lá. É linda as histórias bíblicas, poderíamos passar dias e meses estudando e falando sobre elas. Mas atravessamos Jericó e chegamos em Canaã. Quando a nação chega em Canaã, ela está morosamente, espiritualmente falando, caída. De 2.710.000 judeus que deixaram o Egito, só 2 entraram pelas portas de Canaã. Só Josué e Caleb. A geração que nasceram no deserto ocuparam a terra de Canaã. E essa geração entrou dentro da terra de Canaã sem experiência com Deus, vazios de uma intimidade divina. Passaram dias, meses, anos fazendo coisas horríveis diante dos olhos do Senhor. E quando entraram dentro daquela terra, o escritor dos Juízes deixou um versículo que me dá medo e arrepio. Versículo 10 do capítulo 2, está escrito aí: e levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor e nada do que ele havia feito na terra. É neste versículo que eu quero meditar um pouquinho com essa geração que me ouve aqui. Eu tenho orado a Deus e buscado Ele desde a minha juventude. Prego a palavra do Senhor desde os 14 anos. Hoje, com 32 anos, passei mais a metade da minha vida com um microfone como esse na mão, pregando. Estudei muito a Bíblia Sagrada, quase 18 vezes, lendo ela de capa a capa. Terminamos o doutorado e o mestrado em teologia tem 4 ou 5 meses. E depois de caminhar por cerca de 53 nações do mundo e o Brasil inteiro, ao invés de ter alegria, ao invés de ter um regozijo na alma, pelo contrário, eu ando quase à beira de uma depressão espiritual. Por quê, pastor? Porque os meus olhos veem coisas que os seus olhos nunca puderam ver. Graças a Deus. Tem uma palavra de denúncia nos meus lábios hoje. Tem uma palavra profética. A palavra profética não é aquela que o povo quer ouvir, mas é aquela que o povo precisa e deve ouvir. Há uma geração na terra que não conhece o Senhor. É uma geração de cânticos, é uma geração de pulos, é uma geração de gritos. É uma geração que ama o poder do carisma do Espírito, mas não tem compromisso com a santidade, com a verdade, com a entrega total ao Senhor Deus. Uma geração que quer ter o seu ego amassageado. Uma geração que quer ir para a igreja para ouvir uma palavra branda que instigue a sua alma e que arranque lágrimas dos seus olhos, e depois de terem chorado, de terem o seu coração tremido por causa de uma boa palavra cantada ou pregada em ré menor, deixa essas pessoas como que se tivessem recebido um abraço do grande e poderoso Deus. Só se esquecem de uma coisa: a minha geração abusa da misericórdia de Deus. Se esquecem que além de misericórdia, Ele também é um Deus de juízo. Ele também é um Deus que tem na sua mão um cajado, e quando Ele resolve usar esse cajado, sai de baixo, amado. Pastor, o senhor veio aqui pregar uma mensagem
de cataclisma espiritual, não. Eu vim aqui chamar a sua atenção, e se você me ama de verdade, permita-me puxar a sua orelha para despertar a sua fé, só para lhe dizer: entramos em Canaã, mas os nossos heróis estão falidos e estão simplesmente sepultados. Entramos numa terra abençoada, temos tudo na nossa mão, mas a minha geração procura ainda fazer os seus bezerros de ouro. A minha geração ainda procura criar os seus postes ídolos. A minha geração não tem mais uma palavra de alegria de fato, não tem mais uma palavra de mudança de valores, não tem mais uma palavra de bons costumes dentro da sua alma. Sim, é claro que cantamos, choramos, adoramos ao Senhor, mas muitos dos que estão aqui hoje, me permita lhe falar isso, são crentes dentro da porta da igreja para cá, adoram a Jesus quando estão aqui dentro, gritam, falam que amam o Senhor aqui dentro, mas quando se afastam 10 metros da igreja, tem vergonha de carregar a Bíblia, porque acha que a Bíblia é uma indumentária velha, que não orna mais com a sua roupa. Me perdoe, mas deixe-me lhe falar, as suas atitudes fora da igreja não condiz com a fé que você prospera e prega e tenta viver aqui dentro. Aliás, tem gente aqui dentro que estuda em universidade, e do lado da sua carteira tem uma moça, um rapaz, que nem sabe que você ainda é crente, nem sabe que você serve a este Deus. Amado, deixa-me lhe dizer uma coisa: nunca se envergonhe do Evangelho de Cristo, não se envergonhe em ser crente. Há 20 anos atrás, talvez, eu estou dizendo, teríamos motivo para isso, porque quando se falava que era crente, as pessoas perseguiam, nos maltratavam, nos fechavam as portas. Hoje é status ser crente. Sabe o que é isso? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu profetizo algo sobre a sua vida agora. Digo que quando sair daqui hoje, vai sair com uma unção de crente do reteté. Vai sair daqui crendo que é daquele do barulho. A geração guerreiros da luz vai sair daqui para impactar a cidade de Belo Horizonte, o Brasil. Não nos envergonharemos da nossa fé. Eu digo uma palavra a Satanás esta noite: cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Israel vivia uma crise. Diga, uma crise. Pergunte para mim, qual crise, pastor? Se você não perguntar direito, eu não digo. Eu estou meio surdo. Uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eles eram, não sabiam para que é que haviam sido chamados, escolhidos e separados. Deus tirou Israel do Egito, deu a eles uma terra. Não era para serem simplesmente um mero acessório da roupa divina. Não era para Deus poder bater no seu peito e dizer às nações: eu tenho um povo que só me adora, eu tenho meus bibelozinhos particulares. Nada disso. Deus levantou Israel para serem modelo. O que eu disse? O que eu disse? Modelo do que, pastor? Modelo de conduta, de santidade. Deus era tão metódico que até a comida deles ele separava. O Senhor disse: não coma isso, coma isso. E o povo não entendeu. O povo pensou que Deus era uma espécie de mestre cuca, que queria privá-los de comer uma pururuca frita. Eles achavam que Deus era uma espécie de ser maquiavélico, um déspota que ficava no céu, só ele podia comer feijoada. E não era isso. Deus é Pai. Quando Deus disse para ele: não coma isso, aquilo, Deus estava querendo livrá-los de doenças. Só um pai cuida assim da saúde do filho. Quando Deus disse para eles: não saiam daqui para buscar ninguém lá fora para se casarem. Não é que Deus estava querendo gerar uma raça ariana como fez Hitler. Não. O Senhor estava querendo instigar a curiosidade dos outros povos. O Senhor disse: vocês não podem sair daqui para ir buscar lá, mas os que vierem de fora para cá, recebam bem. E se quiserem casar com vocês aqui dentro, o estrangeiro é bem-vindo, mas não pode mais sair daqui. Deus estava criando uma geração missionária. Está entendendo o intelecto de Deus? Não busque lá fora, porque julgo desigual não presta. Se você for daqui com a raiva dos inimigos, eles te corrompem. Mas se você trouxer o inimigo para cá, ele se santifica e se converte.
Eu vou falar uma coisa agora que vai doer um bocado. Já levante a mão direita, passe a mão nas costas do seu irmão, diga para si, é só um pouquinho. Além de cuidar da roupa, não deixar eles se misturarem assim, o Senhor disse assim, olha, não terão roupa de homens e mulher, nem roupa de mulher em homem. Pastor Marcos, eu veio falar de doutrina aqui, é claro que não. Porque o que é roupa de mulher e o que é roupa de homem? Naquela época todos usavam vestidos. A roupa do homem e da mulher era separada por um cinto. O cinto masculino era diferente do cinto feminino. E o Senhor disse, eu não quero que homem ponha roupa de mulher, nem mulher ponha roupa de homem. Por quê? Deus não era um estilista lá, Yves Saint Laurent. Ou como é que é os nomes dos ternos que você usa? Os meus é tudo de pernambucana, como é que é? Fala aí, André. Dior. Se falar 3 vezes está batizado com o Espírito Santo. Dior. Deus não. Não é que Deus estava querendo enfeitá-los, não era isso. Deus estava querendo salvaguardar a integridade masculina, a virilidade do macho e a beleza e a sensualidade santa da fêmea. O Senhor queria que qualquer homem lá do lado de fora olhasse para uma mulher judia e não tivesse dúvida, é homem ou é mulher. E o Senhor também não queria que ninguém olhasse do lado de fora e disse, isso aí é um homenzinho ou é uma menininha. Não, Deus queria que quem olhasse para um judeu soubesse que ele era macho e que ela era fêmea. Está entendendo? Deus queria que as mulheres cananeias, que de lá nasceu a raça das prostituições, Deus queria que as mulheres cananeias que se pintavam e se vestiam cheio de libertinagens, olhassem para uma mulher judia e sentissem vergonha, porque uma mulher judia, mesmo bem vestida, atraía pela beleza natural, não precisava de nada superficial. Pastor, onde o senhor quer chegar aqui? Eu não vim pregar doutrina, eu vim falar de uma coisa mais forte que doutrina. Eu vim falar de vergonha na cara, pudor, respeito. O seu corpo, garota, não foi feito para ser uma bola de basquete, para passar de mão em mão dentro da igreja ou na rua. O seu corpo é templo do Espírito do Senhor, feito para adorar. E você, garotão, dá uma olhadinha pro cabelo dele, parece que a vaca deu uma lambida por cima. Camisa cheia de balangandã, aquele tênis com a língua para fora, mascando chicletão. Irmãos, se tem uma coisa que me desvia, é o tal do chiclete, rapaz. Eu não consigo pregar vendo uma pessoa mascando chiclete. Por quê, pastor? Porque eu fui ensinado assim. Eu tenho ensino militar. Se você for diante de um juiz de direito, assistir uma audiência e mascar um chiclete perto dele, ele te manda sair de lá. As pessoas têm mais respeito diante de um juiz da terra do que diante do Rei dos Reis aqui. Voltemos ao assunto. Deus queria salvaguardar a integridade do seu povo. Para quê? Para que eles fossem uma espécie de modelo. Deus queria que as demais nações olhassem para os judeus e falassem, nós queremos ser igual a eles. Mas não foi isso que aconteceu. Quando entraram em Canaã, quando viram que não dependiam mais de Deus, não precisavam mais da nuvem acesa em forma de fogo à noite, nem da nuvem em forma de sombra durante o dia. Quando perceberam que não precisavam mais de pão vindo do céu e nem de carne chovida na mesa. Quando perceberam que agora os sapatos pararam de crescer nos pés e as roupas pararam de ficar rotas. Quando perceberam que não dependiam mais de Deus para nada, eles pegaram a fé deles, colocaram dentro de uma caixa de sapato, esconderam dentro do guarda-roupa e trancaram. E foram adorar os ídolos da moda: Baal, Astarote, Marduk, Dagon, Moloque, Sim. Deixaram de adorar o Eterno e voltaram a construir bezerros de ouro para si. Deus olha para a terra, nó na garganta e se pergunta: onde eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Eu dei tudo que eles queriam, dei a eles uma terra, e agora que estão na terra, que podem me adorar, e agora que estão onde eu prometi dar a eles, que podem me agradecer,
salmodiar, cantar, me abandonaram. O Senhor retirou a sua presença do meio do povo. E não tem nada pior do que viver uma vida sem a presença de Deus. Nada. Os homens começaram a ser donos do seu próprio nariz. 400 anos presos dentro da terra de Canaã por inimigos. Você já parou para pensar nisso? 430 anos escravos no Egito. No Egito eu entendo ser escravos, mas 400 anos escravizados dentro da terra prometida. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui. Tem muita gente que saiu do Egito, mas continua preso. Aqui. Aqui dentro. Quisera eu ter hoje a unção profética do passado para olhar nos seus olhos e descobrir quem você é de verdade. Ah, se Deus entrasse aqui dentro e dissesse assim: eu estou cansado de mentira. Colocasse anjos do lado de fora da igreja e dissesse: ninguém entra nem sai hoje. Olhasse para mim e falasse: sai daí, Marcos, sente lá com o povo. Transformar essa parte da igreja aqui numa tela de cinema e dizer assim: eu vou rodar um filme para vocês verem. Protagonista, põe o seu nome lá. E o Senhor dissesse assim: hoje eu quero contar a história oculta da sua vida. Quero mostrar quem você é de verdade. Não esse santinho. Dá uma olhadinha do seu lado, irmão. Olha, eu já vi, o povo de Deus tem o dom da falsidade. É uma coisa terrível. Não, olha para a cara do seu irmão, parece um santinho. Não, dá uma olhadinha. Só falta uma auréola na cabeça. Tem uns que chegam até a ensaiar uma carente e fica assim. Se Deus fizesse isso hoje, ia ter gente aqui dentro que ia querer cavar um buraco na terra e pular dentro igual um avestruz, de vergonha. Mas fique tranquilo, Deus não vai te envergonhar. Ele dá chances. Se o diabo põe ao redor do homem o laço do passarinheiro, meu Deus coloca o laço da misericórdia. E ele vai dando corda. Avisa o irmão, cuidado para a corda não esticar. Porque se esticar, o tombo é feio. Diga: venha pelo amor, não pela dor. Mão direita para cima. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalha ele até ele ficar irritado agora. Irmão, irrita ele. Irrita ele, irrita. Diga: você está ouvindo? Diga: não perca a sua identidade, porque hoje é tempo de renovação. O povo está corrompido, mas sempre tem alguém que não aceita a imposição de Satanás. Graças a Deus. Pode estar o povo quase todo corrompido, ainda existem aqueles que não se curvaram. Eu olho para o meio dessa multidão e fico imaginando onde é que estão aqueles elementos surpresas de Deus. Aquele soldado que Deus vai levantar sem que ninguém saiba que ele é soldado, como uma arma secreta. O soldado com a arma secreta, geralmente ele traz uma arma que nunca foi usada. Só ele é perito em usá-la. Pois eu profetizo que Deus colocará uma arma atômica na sua mão nessa noite. Vamos explodir o reino das trevas. Satanás será derrotado pelo poder. O povo começa a ser roubado. O povo começa a ser eu me sinto roubado. A minha geração é roubada. Pastor, não, pastor, é só lá na Vila Tatu, porque lá todo mundo é pobre. Olha onde o senhor está, num templo lindo, rico, eu sei, mas não é esse tipo de riqueza que eu estou falando. Temos o ouro e a prata, mas nos roubaram o levanta e anda. Temos políticos que nos representam, entre aspas,
Mas nenhum dos políticos evangélicos, até hoje, nenhum deles saiu na mídia para fazer uma coisa bela, impactar o país. Mas um político endemoniado um dia saiu na televisão, ele ficou possesso na hora da Câmara. Entrevistaram o Zé Pilintra, que estava dentro dele, ficou famoso Zé Pilintra. Ele não teve vergonha de ficar endemoniado na frente das câmeras. Eu queria que Jesus levantasse o ano que vem uma geração de políticos cheios do Espírito Santo. Na hora de discursar, abrir a boca e dar uma metralhadora de língua estranha, uma rajada de línguas para deixar todo mundo apavorado e alguém perguntar: que língua é essa? Só Deus interpreta ela. Fomos roubados. Não há paralíticos que andem, não há cegos que veem, não há transformação verdadeira, não há libertação genuína. Não, pastor, nós temos uma multidão de homens e mulheres. A igreja do Senhor não tem crescido, ela tem inchado. Porque o crescimento é saudável. Ele prova que o crescimento é saudável. A igreja do Senhor começou com 12. Um pecou, o Senhor trouxe outro para ficar no lugar dele. 12! Mas eles tinham qualidade. Eles mudaram o mundo da sua época. Onde eles não quiseram mudar, o Senhor levantou um outro, um certo Saulo de Tarso. Esse foi o melhor modelo que Jesus tinha na terra. 1,5 metro de altura, a cabeça desse tamanho, calvo. Pela carta de Colossos ele tinha problema nas vistas. Há quem diga que ele era manco de uma perna. Olha só que coisa. O dia que eu vi a biografia de Paulo, eu fiquei tão feliz, irmão. Oh, glória. A alegria de um baixinho é achar outro, irmão. E por falar em baixinho, André, um dia eu fiquei muito bravo, que eu não aguento mais o povo me chamar de baixinho. Eu comecei a brigar. Eu falei: Jesus, por que todo mundo me chama de baixinho? O Senhor disse: fica tranquilo. Aqui no céu os baixinhos têm um lugar especial. Como é que é, pastor? Sério, o Senhor disse para mim que na hora do mover do Espírito, os anjos preferem os baixinhos. Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque enche mais rápido. Pastor, e eu que solto? Fica tranquilo, nem que os anjos tenham que dar 2 viagens hoje, mas vai transbordar. Ei, Paulo não tinha avião, Paulo não tinha carro motorizado. Sozinho ele implantou o evangelho na Ásia. Não foi em um país, foi em um continente. Sozinho ele entrou na cidade de Éfeso com 1 milhão de habitantes. E depois que ele passou pela cidade, com a autorização do Espírito, a deusa Diana e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o seu templo, desapareceram da história. O que hoje é a Turquia, que tem menos de 500 evangélicos lá, hoje chegou a ter 200 mil crentes em uma pregação de Paulo. Quem acredita que um homem sozinho, cheio do Espírito, pode mudar o rumo de um país? Não, eu vou pegar mais leve. Quem crê que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo sozinho pode mudar o rumo de um estado? Foi eles que falaram. André, vai apanhar de novo. Se é verdade, por que você não muda nem o rumo da sua vida? Se é verdade, por que nem o seu vizinho se converteu ainda? Se é verdade, por que você não pode prosperar na alma? Por que as pessoas não te respeitam como crente? Tem alguma coisa errada. Ou é mentira, que não é, ou o segundo passo, você pensa que tem, mas não tem. Está igualzinho Sansão, brinca demais de ser crente. Na hora final, fica tranquilo, Dalila, como das outras vezes, eu vou partir contra esse povo e acabou. Aí vem um versículo da Bíblia e diz assim: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Pensava que tinha e não tinha. Tem muita gente pensando que tem, mas não tem. É para isso que Jesus hoje me mandou pregar para os guerreiros da luz. Porque se tem uma geração que não conhece a Deus, Deus vai levantar uma outra geração. Uma geração que vai livrar a igreja da mão desses que tem roubado ela. E agora?
E agora, pastor? Agora começa a nossa história. Foi só a introdução da mensagem. Diga para o seu irmão, aperte o cinto, que o pastor vai pregar agora. E levantou o Senhor juízes. O Senhor levantou quem? Troquemos o nome juízes por guerreiros. O Senhor levantou que os livraram da mão daqueles que os... Se prepare. O Senhor vai levantar homens e mulheres hoje. O Senhor vai separar algumas pessoas especiais no nosso meio hoje. Pastor, Deus tem homens e mulheres especiais? Tem. Pastor, mas está escrito que Ele não faz acepção. Ele não faz acepção para salvar. Para salvar, Ele salva o rico, o pobre, o gordo, o magro, o negro, o branco, o amarelo ou o vermelho. Mas para usar, Deus conta com homens especiais. Não aqui, mas aqui. Não aqui, mas aqui. Deus procurará uma geração para encandecer. Eu profetizo que nessa noite vocês serão transformados em brasas de fogo para queimar esta terra. Só um pouquinho de conhecimento. No livro de Juízes, o Senhor levantou 13 juízes. Quantos juízes eu disse? 13 juízes, e o 14º ele tinha uma função tríplice. Era juiz, profeta, sacerdote, que era Samuel. Falemos só dos 13 que o livro de Juízes nos relata. Deus levantou 13 seres humanos, homens e mulheres, para trazerem o seu povo à sua presença. Os juízes foram levantados pelo Senhor com 3 intuitos. Primeiro, unir as tribos. Diga, unir as tribos. Segundo, livrar dos inimigos. Terceiro, para tomar posse da terra, 100% da terra. Deus levantou juízes para isso. Agora, o interessante, irmão André, pastor André, querubim André, dos 13 que Deus levantou, só um o Senhor resolveu fazer antes de nascer. Deus foi levantando homens e mulheres e viu que eles funcionavam. Eram tremendos, eram abençoados, mas eram gente simples. Era gente da roça, era gente de caseira. E no final Deus tentou fazer um super-herói. Deus tentou criar um antes de nascer. Deus foi e visitou o pai dele, fez uma apresentação linda e disse: Manoá, tua mulher que não pode ter filho, vai ter filho agora. E ele vai ser grande, não vai passar navalha na cabeça dele, porque ele será um nazireu. Manoá está lá correndo e diz assim: ô sou anjo, qual é seu nome? Para eu saber, para falar para todo mundo. O anjo vai subindo assim: que te importa saber que o meu nome é maravilhoso? Era o próprio Jesus personificado num ato teofânico ali. Jesus em forma de um anjo. O que eu acho lindo nessa história é que o único herói que nasceu, que antes de nascer já havia sido escolhido para esta função, foi o único que não deu certo. O único que Deus resolveu estudá-lo, prepará-lo, moldá-lo, foi o único que não conseguiu derrotar os seus inimigos. Isso custou a glória de Israel, porque Deus levantou Sansão para destruir os filisteus. Como Sansão não fez isso, ele acabou aprisionado pelos filisteus. Foram os filisteus que depois entraram em Israel e roubaram a arca do Senhor, trazendo assim vergonha e desprezo sobre a terra. Parece que depois de Sansão, Deus não quis fazer mais nenhum como ele para colocar na terra entre os homens, nesse quesito de ser um guerreiro e um herói. Por isso eu quero deixar Sansão de lado hoje. Eu sei que muitas crianças se espelham nele, mas eu quero falar hoje dos heróis simples, dos heróis anônimos, dos heróis sem medalha. Quero falar das pessoas que estão aqui no nosso meio hoje e nem sabem ainda como será o seu futuro. Gente que nem sonha onde Deus vai te colocar. Eu estou pregando aqui para pastores de grandes denominações. Eu estou pregando aqui agora para cantoras que nem sequer abriram a voz para cantar debaixo do chuveiro ainda, mas vão cantar muito ainda. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que, onde estão essas bandeiras de nações, um desses países será revolucionado pela sua vida quando entrar lá. Mas detalhe, antes de mudar aquele país, você vai mudar a sua terra. Murcha a barriga, estufa o peito, abre a mão e dá tapa no peito até fazer barulho. Olha para o seu irmão e diga assim: você pode não acreditar. Diga: mas eu já estou entendendo onde o pastor quer chegar.
Diga, eu serei escolhido. Diga, já fui escolhido. Você crê nisso de verdade? Então joga a mão para cima e dá um grito de glória. Olhe para cá, para que eu acelere e vamos bem rapidinho. Existem algumas qualidades desses seres especiais que Deus vai levantar. Deus não pode usar qualquer um. Deus não vai usar uma pessoa que leva uma vida torta, desregrada e podre. Deus não vai usar um vassourinha. Vocês conhecem isso aqui nesse estado? Mas só no interior de São Paulo. Vassourinha é um rapaz que namora todas as garotas que ele encontra. Ele chega no culto, ao invés de ele ter uma palavra de bênção, ele chega do lado do amigo e diz: rapaz, fiquei com ela ontem. Ah, se Jesus te pega hoje, coisa ruim. Deus não usa qualquer pessoa de qualquer maneira. Todos os homens e mulheres que se destacaram na terra eram pessoas cuja vida delas dá gosto de ler e de estudar. Por isso são ícones. Por isso são pessoas imitadas. São influenciadores de uma geração. Existem dois tipos de seres humanos que nasceram na terra: os que nasceram para ser influenciados e os que nasceram para influenciar. Os que nasceram para influenciar, quando se entregam a Cristo, se transformam numa arma na mão de Deus. E o diabo pena na mão deles. Porque podem não ter aparência, podem não ter muitos talentos, mas nasceram para liderar. Eu profetizo que Deus levantará você neste mesmo patamar aqui hoje, ok? Vamos lá, características dos homens e mulheres que o Senhor vai levantar. Características dos guerreiros da luz, pastor. Primeira característica: são inconformados. São o quê? São o quê? Inconformados com o quê? Com o pecado. Inconformados com a vida triste. Inconformados de entrar dentro da sua igreja e o único milagre que acontece lá é cair neve nos cultos, de tão frio que é. Baseado nos fatos da mídia. Não. Deus quer uma geração inconformada, uma geração que tenha fome dele, uma geração que queira a palavra, que queira a palavra do Pai, do Filho, do Espírito, a palavra que é de cima, de baixo, que vem, que vai, que abre, que fecha, que quebra, que restaura, que ergue. Deus quer uma geração que tenha fome da sua palavra. Uma geração que não seja Maria vai com as outras, que aceite tudo que vem da maneira como está. Uma geração que não se joga nas correntezas das águas, que tenha coragem de nadar contra a correnteza. Deus está procurando um camarada, ou uma jovem senhorita, ou um senhor, ou um cidadão, qualquer um, que esteja malhando trigo no lagar. Mas está malhando trigo no lagar, mas o coração está pequenino, diz assim: eu não devia estar aqui. E lá vem o anjo do Senhor com uma lista na mão: bom, esse aqui é o 1000º, 100º, 23º homem que eu visito em Israel. Vamos ver qual é a reação dele. Está malhando o trigo no lagar e o anjo do Senhor aparece dizendo assim: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Os outros que o Senhor já tinha com certeza procurado, mesmo estando passando por dificuldades e lutas, olhavam para o anjo e diziam: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Também eu tenho feito por onde, tenho lutado, tenho passado. Senhor, muito obrigado por o Senhor ser comigo. Deixava Deus entristecido. Era Maria vai com as outras, conformado com a situação. Deus quer encontrar uma geração que, de tão inconformada que esteja, tenha coragem de encarar o próprio Deus. Que Deus olha para ele e diz assim: eu sou contigo. E o camarada olha para ele e diz assim: se o Senhor é comigo, cadê as suas promessas? Se o Senhor é comigo, por que a minha igreja está afundando? Se o Senhor é comigo, por que a minha família ainda está lá na lama? Se o Senhor é comigo, por que o ímpio tem e eu não tenho? Se o Senhor é comigo, cadê a autoridade? Satanás fez da minha vida um capacho, e eu não aceito ser capacho. Eu nasci para ser sombreiro.
Levanta a mão. Eu profetizo que todos os demônios que te olhavam de cima para baixo, porque você estava conformado com a situação da sua vida, da sua família, da sua igreja, a partir de amanhã, se quiserem enxergar você, vão ter que comprar binóculos. Você vai estar voando na força das asas das águias. Não tem bandeira branca para Satanás. Não aceitamos. Não aceito o jugo de Satanás. Não aceito viver dentro de uma comunidade que se diz evangélica, pentecostal e não tem fogo nela. Não aceito participar de uma geração que não crê em profecias. Não aceito participar de uma geração que não sabe adorar. Não aceito participar de uma geração engessada. Eu quero uma geração movimentada. Não basta ser crítico. Você tem que fazer parte das mudanças. Não basta ficar dizendo está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, e continuar sendo o que você é. Está na hora de você mudar. Está na hora de você criar coragem. Ah, pastor, mas eu vou perder meu salário. Frouxo. Vai para a televisão essa mensagem, pastor André. Você, é aqui, você que está aí sentado, coisa ruim. Calça curta, covarde, medo de perder o saláriozinho da igreja, por isso não deixa lá ninguém saltar, pular, bater palma, cantar. Nós não nascemos para ficar paralisados. A igreja não é um cemitério, a igreja é a casa do Senhor. Não aceite nada menos do que a presença, a glória e a unção de Deus dentro da sua igreja. Não aceite nada menos do que isso. Agora eu fiquei valente. Seu Judas Iscariotes do avivamento está na mesma comitiva de Jesus, mas não acredita em nada mais do que ele faz. Jesus está levantando uma geração aí. Eu olho para cá e eu vejo a esperança do Brasil. Eu vejo, pastor André, eu vou profetizar. Jesus me guarda. Eu profetizo que esta igreja, na noite dessa terça-feira, começa a exportar avivamento para esta nação. Se Deus está nesta palavra, eu quero um sinal. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo aqui ou aí em casa, seja renovado agora, já! O Senhor é contigo. Onde estão os milagres? Onde estão os dons espirituais? Onde está a unção para conquistar a terra? Eu estou ouvindo barulho de asas. Não são asas de anjos, são asas de demônios que começaram a se mudar da terra. Sai da frente, Satanás. É tempo de avivamento. Segura um pouquinho. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: não fique conformado. Diga: Deus ama homens e mulheres corajosos, que tenham coragem até de questioná-lo. Olhe para mim. Eu sei que se fosse você, no caso de Deus, você teria matado Gideão.
Imagina, você está elogiando o cidadão e ele diz: Gideão quase acusou Deus de mentiroso. Eu sou contigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo essa vida desgraçada? Ao invés de Deus matar ele, Deus foi de pegar. Achei um. Deus rasga a lista, não quero mais ninguém. Achei um. Gideão, vai nessa tua força, vai livrar Israel, vai. Os guerreiros da luz vão desmascarar os falsos heróis. Pastor Marco, o que é isso? É profético. Tinha um herói em Israel que era uma espécie de falso herói. O nome dele era Baraque, o homem do trovão. O Senhor deu na mão de Baraque uma unção dizendo: toma posse dos montes e toma posse dos vales. Baraque levou o povo para os montes e olhou para os vales e desprezou os vales. Baraque era como essa geração que nasceu, só quer coisas nos montes, só quer coisas altas, só quer coisas abençoadas, só coisas eternas e transcendentais. Mas não há cristianismo sem cruz, não há vida com Deus sem perseguição, não há vida com Deus sem luta, sem sofrimento. Aceite os montes, mas não despreze os vales. Sabe o que Deus fez com ele? Não vai tomar posse dos vales. Os inimigos começaram a tomar posse dos vales. Veio um rei que se chamava Jabim. Qual é o nome do rei? Jabim criou carros de ferro, 900 carros de ferro. Nenhuma nação tinha aqueles tipos de carro. Eram carros grandes e pesados, que quando as suas rodas passavam pelo chão, em cima dos pedregulhos, faziam tanto barulho que fazia as pessoas tremerem de medo. Como Baraque, medroso, não teve coragem de descer, Jabim tomou posse do vale. 900 carros de ferro com 2 soldados em cima de cada carro, 1.800 soldados. Os soldados, segundo o historiador Flávio Joséfos, em cima dos carros de ferro, pegavam numa mão o escudo e da outra a espada, juntavam o barulho das rodas em cima dos pedregulhos. Os soldados pegavam as espadas e faziam assim. 1.800 escudos, barulho de ferro com ferro, mais as rodas, mais 1.800 cavalos puxando os carros, relinchando, e o trote dos cavalos batendo no chão. Sabe o que acontecia lá em cima? O monte fazia assim, ó. Baraque era herói só lá em cima. E Deus disse: toma posse do vale. E ele olhava: agora que eu não vou mesmo. Eu não admito Satanás entrar num carro de ferro e dominar as ruas de Belo Horizonte. Eu não admito que nós adoremos o Senhor só aqui nos nossos montes. Deus hoje dará uma unção a esta igreja maior do que já tem. Eu sei que ela já revolucionou a cidade. Agora Deus vai entregar toda a cidade. Nós vamos sair pelos campos e valados. Nós vamos expulsar esses carros de ferro da cidade. Vamos tomar posse da terra. Quem crê, sai do chão para adorar. Vou terminar. Guerreiros da luz, olha o que Deus fez. Baraque está lá sendo ovacionado. De vez em quando o monte tremia. Eu dizia: ô Baraque, está tremendo o monte. É que o nosso monte está em cima de uma placa tectônica, e quando ela se move, o monte treme. Não é não, Baraque. O inimigo tomou conta lá de baixo. Mas quem precisa daquela terra? Estamos muito bem aqui. Deus olhou e disse assim: ah, é assim, seu herói de Araque, vou te desmascarar. Irmãos, quando Deus quer exaltar alguém, Ele exalta. Quando Deus quer exaltar alguém, sabe como é que Ele faz? Ele faz assim, ó. Ele tira a pessoa de trás da ovelha malhada, depois tira ela de trás da ovelha normal, pega os inimigos dela e abate, e dá para ele um nome, e coloca ele entre os príncipes da terra.
Agora, quando Deus quer abater e humilhar alguém, Ele tira o camarada de querubim ungido da guarda e transforma ele em capeta do inferno, que nem casa para morar tem. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O diabo que fica dizendo que é dono de tudo, não tem nem casa para morar. Quantos aqui moram de aluguel? Levante a mão. A casa não é sua, é de aluguel, mas a chave dela está na sua mão? Nem a chave da casa dele ele tem. Jesus foi lá e tomou daqui. Terminando a mensagem. Quando Deus quer humilhar um cidadão, cuidado. Deus podia levantar um menino para humilhar Baraque, mas Deus é muito pouco. Deus podia levantar uma mulher, isso já era inadmissível, mas Deus achou pouco. Deus levantou uma velha. Ele recebe uma cartinha: venha me visitar nas palmeiras. E lá vai Baraque, o herói. Onde ele passa, as pessoas: lá vai o homem do trovão. Meu nome é Baraque, o homem do trovão. Quando ele chega lá na congregação das palmeiras, está lá a irmãzinha Débora. Pergunta assim: qual a idade dela, pastor? 90. A garotona tinha 90 aninhos. E ele chega perto dela: ô vovó, a senhora me chamou aqui para me dar um bolinho de fubá? Não. A senhora fez um cachecol para mim? Não. A senhora me chamou aqui porque tem alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? Não. Por que a senhora me chamou aqui? Assim diz o Senhor: frouxo, covarde, calça curta, o Senhor mandou você possuir a terra inteira. Toma vergonha na cara, toma posse da terra. Nós representamos uma geração que vamos expor a vergonha de muitos líderes nessa nação. Sabe por que não querem que você pregue? Sabe por que não querem que você cante? Sabe por que perseguem essa igreja, André? Sabe por que as pessoas maldizem, maltratam? Sabe por quê? Porque o sucesso dessa igreja, o seu sucesso, expõe o fracasso dos outros. Uma geração ímpia, que só pensa em si próprio. Uma geração que não se importa com a presença de Deus, se importa em poder manipular as pessoas ou não. Uma geração que acha que são juízes de causas espirituais, que pode olhar para todas as igrejas: essa aqui não é de Deus, essa não é de Deus. Raça miserável, Deus irá humilhá-los e abatê-los. Uma nova geração está sendo levantada, está aqui nessa noite. Abre a boca e adore a Ele. Terminando de verdade agora. Baraque ficou tão atormentado, nenhum judeu ouvia mulher, mas Baraque sentiu Deus na vida dela. Ele ficou tão apavorado que ele saiu: tá bom, já estou indo, Débora. Ele no meio do caminho ele parou e voltou. Você vem comigo? O que, rapaz? Vem comigo para a batalha. Eu sou velha, tenho 90 anos, não dá para usar espada. Você não precisa usar espada, a sua presença me estimula, velho. Eu só vou se você for. Ela disse assim: eu vou, mas o Senhor manda dizer que você não vai ter o orgulho dessa guerra, porque você é um covarde. E ele foi descendo, e ela olhava, e ele descendo e olhando para trás: vem, Débora, estou indo, vem. Eu só vou se você for, estou indo, vem. Chegou num ponto, Débora parou, disse: você não vem mais, Débora? Disse: não, mas você disse que ia descer. Não disse até onde. Desce, porque desce que alguém tem que ficar aqui na retaguarda. Vocês são os fuzileiros, eu sou a artilheira.
O fuzileiro é a linha de frente, o artilheiro fica em cima dando cobertura. Pastor Marco, André, grandes homens que pregam, Fernandinho, somos fuzileiros. A gente vai na frente, por isso a gente apanha mais. Você é o artilheiro, tem que dar cobertura pra gente. Escolhe um monte, uma árvore. Se o inimigo tentar me atacar, mata ele. Se você não matar ele, ele vai me matar, vai me alejar. Chega de ficar com essa história de olhar para os outros e se ligar para o irmão, você viu quem caiu? Não, ligue para o irmão, se você viu quem Deus levantou. Deus levantou uma geração de guerreiros da luz. Aleluia! Pegue na mão do seu irmão. Pastor André, posso usar o Fernandinho? Pegou na mão do seu irmão? Solte, pegue no braço. Um exército de um homem só. Guerreiros da luz têm poderes especiais. Pergunte: que poder, pastor? São fazedores de chuva. Como é que é, pastor? Débora disse: desce, Baraque. Só não cante ainda, só segure isso, só segure. Desce, Baraque. O que você vai fazer, Débora? Eu vou fazer chuva. Débora, eu não preciso de chuva, eu preciso de soldados. Rapaz, a chuva é o exército do Senhor, desce. Baraque vem descendo com 10.000 soldadinhos de chumbo. Lá embaixo, 900 carros de ferro, 1.800 soldados, 1.800 cavalos, espadas batendo. Deus olha e diz: fala, Débora. Papai, sim. Temos 10.000 soldados lá embaixo, precisamos de 10.001. Vem ajudar a gente. Vou, Débora. Débora, se esconde. Por quê, Senhor? Vai chover. Começou a chover. Pastor, o que tem a ver a chuva? Lá embaixo era um vale. O vale virou um pântano. Os carros de ferro que metiam medo em todo mundo eram pesados, começaram a atolar no barro. Os cavalos começaram a dar pinote, os soldados caíram no meio da lama. Sobrou 1.800 soldados. E lá vem 10.000 guerreiros descendo. Na presença de Deus. Quando há um guerreiro da luz, um fazedor de chuva, carro de ferro vira sucata. As mãos dos seus irmãos, levante as duas mãos para cima, chacoalhe as suas mãos.
Dê meia volta com a mão para cima, escolhe alguém, olha para ele, chacoalha a mão sobre ele. Filme isso. Faça isso em casa. Olhe para o seu irmão, olhe para as mãos dele e diga para ele: sabe o que é isso? Guerreiros da luz, fazedores de chuva, vamos libertar a nossa geração da mão daqueles que nos roubaram. Diga: vamos julgar os demônios e condená-los. Chacoalhe a sua mão. Deus, coloque uma brasa de fogo nessas mãos agora. Onde eles tocarem com a mão deles, toque com a sua, Jesus. É agora! É agora! Oh! Que força,